Vós todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. Isaías 56, 9 e 10. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7,15. Audiolivro A Redescoberta da Igreja de Deus, de Derek Prince. 25. A reunião coletiva. Embora o Novo Testamento reconheça a comunhão regular dos crentes nas suas casas, nunca permite que fiquemos satisfeitos só com isso. Ele encoraja a igreja coletiva a reunir-se. Neste capítulo, descreverei 8 propósitos diferentes pelos quais os crentes se reúnem numa área. Os seguintes pontos sintetizam e põem dentro do contexto específico muitos dos princípios e verdades que temos vindo a aprender sobre a igreja e de como nós os podemos aplicar nas nossas vidas hoje. Propósito pelos quais os crentes se reúnem. 1. Para se edificarem uns aos outros. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios 14, 26. O propósito da reunião, tal como apresentado por Paulo, é para que todos os crentes se edifiquem uns aos outros, através da oração, do louvor e do exercício dos seus dons e ministérios particulares. Tem tudo a ver com edificação mútua. Por conseguinte, todas as vezes que te reúnes com os teus companheiros crentes, imagina-te a ti próprio como estando de serviço para encorajá-los. Tens que fazer uso dos teus dons espirituais e da tua vida devocional atual para ajudá-los a fortalecerem-se espiritualmente na fé. Um dos propósitos dos crentes que se reúnem é para que se edifiquem uns aos outros. 2. Comer a ceia do Senhor. O segundo propósito, como vimos recentemente, é para os crentes terem comunhão à volta da refeição e participarem em conjunto da ceia do Senhor. Este tem que ser um tempo de unidade coletiva e não de egoísmo individual. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. 1 Coríntios 11, 22, 23 e 33. Podemos ver aqui que todos são importantes. Todos nós conhecemos o sentimento de chegar tarde para jantar e descobrirmos que esse já começou. Quão honrados nos sentiríamos se todos esperassem para comer até nós chegarmos. Tal deveria ser o espírito de até mesmo grandes reuniões de alguns milhares de crentes. Paulo estava a dizer: esperem, guardem a comida até que cada irmão ou irmã tenha chegado. Como é que nós próprios poderemos desfrutar se eles não estiverem todos ali? Esta era, no fundo, uma grande reunião, uma que nunca poderia ser feita numa casa, pois Paulo disse: não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Aqui temos uma reunião em conjunto à volta de uma refeição e da ceia do Senhor, que está centrada na afirmação e edificação mútua do corpo coletivo de Cristo. 3. Ser ensinado pelos ministérios móveis. Em Atos 21, Paulo visitou Jerusalém depois de muitos anos de ausência. Com efeito, Tiago e os outros irmãos disseram em Jerusalém: nós agora temos que ter uma reunião e deixarmos que vocês ministrem a toda a congregação. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Versículo 20 a 22.
Tinha sido dirigido pelo Espírito Santo um ministério móvel para a cidade de Jerusalém na pessoa de Paulo, e toda a igreja lá devia receber o benefício deste ministério apostólico. É da responsabilidade dos líderes locais chamarem a igreja inteira em conjunto e tornarem disponível para ela o ministério móvel. Os ministérios móveis de apóstolo, profeta, evangelista e doutores têm que tomar lugar em reuniões coletivas assim que a liderança da cidade os convidar. Obviamente, esses ministérios terão um impacto nas reuniões da igreja de um modo poderoso, e nós precisamos da sua instrução espiritual e encorajamento. 4. Ouvir os relatórios em primeira pessoa dos ministérios móveis. Vemos um relatório semelhante dado por Paulo à igreja que o enviara em Antioquia, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Atos 14, 26 a 27. Imagina uma reunião de pelo menos 15 mil pessoas que não tinham visto Paulo durante 2 a 3 anos. Tal como vimos, quando uma igreja local envia um ministério, esse tem que prestar contas a essa congregação. Até mesmo Paulo e Barnabé, como apóstolos, tiveram que prestar contas da gerência do seu cargo. É uma parte excitante e crítica da vida da igreja, que as pessoas locais estejam ligadas ao mundo das missões. A grande comissão deve tornar-se parte da compreensão e do estilo de vida de cada congregação. 5. Leia as cartas dos ministérios móveis. Muitas vezes, Paulo e os outros apóstolos não podiam ir a uma cidade, mas eles escreviam uma carta com as direções e instruções que essa congregação particular na cidade precisava. 50% ou mais dos primeiros cristãos eram iletrados e não conseguiam ler as cartas por eles próprios. Como é que essas lhes eram transmitidas? A carta seria o ponto central de uma reunião de toda a congregação. Os anciãos locais chamavam todos os crentes em conjunto e liam a carta calmamente em voz alta. Não duvides que eles a liam 2 ou 3 vezes. As pessoas também tinham a oportunidade de dizerem: eu não entendi isso, lê outra vez. O que é que ele quer dizer? Por vezes, as cartas eram partilhadas em diferentes cidades. Paulo escreveu aos Colossenses: e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede vós também. Colossenses 4,16. Colossos e Laodiceia eram cidades vizinhas e tinham o mesmo tipo de problemas. Paulo não queria dar sua opinião e o seu conselho somente a uma igreja. Por isso ele disse: quando esta carta chegar a Colossos, será lida entre vós, e quando tiverdes terminado, envie à igreja de Laodiceia e deixai que seja lida lá. Eu também enviei uma carta para a igreja de Laodiceia, por isso, quando ela chegar, leiam-na também. Paulo confidencialmente antecipou que todo o grupo de crentes seria chamado em conjunto em cada cidade para ouvir as cartas que ele lhes escreveu. Até agora, vimos uma imagem fascinante da reunião coletiva da igreja do Novo Testamento. Temos uma reunião centrada na edificação mútua e na partilha de uma refeição, que também pode incluir o ministério, relatório ou instrução, mesmo por carta, de um ministério móvel. Agora existem outros 3 propósitos para tais reuniões. 6. Resolver assuntos de doutrina e de prática. Uma razão importante para eles se reunirem era para resolverem assuntos de doutrina e de prática. Quanto isto precisa ser feito hoje para resolver assuntos de doutrina que estão por resolver. O capítulo 15 de Atos está dedicado à discussão do que os gentios têm que fazer para serem reconhecidos como cristãos. Alguns dos crentes fariseus diziam: eles têm que tornar-se prosélitos, eles têm que estar sob a lei de Moisés e serem circuncidados. Se eles observarem a lei, então reconheceremos a sua fé no Messias. Mas Paulo e Barnabé disseram: não, isso não tem que ser dessa maneira. Por isso os apóstolos e os anciãos, e depois toda a igreja em Jerusalém, reuniram-se para considerar e resolver a questão. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia. Atos 15, 22. A congregação inteira reuniu-se. Quando eles chegaram a uma decisão, enviaram Paulo e Barnabé para comunicarem isso aos crentes
em questão. Eles chegaram a um código de conduta quádruplo muito básico. Em vez da lei de Moisés, incrivelmente complexa, tinham que privar-se das coisas sacrificadas aos ídolos, da carne sufocada, do sangue e da fornicação. Era tudo o que era requerido da observância mosaica para os crentes gentios que recebiam o Senhor Jesus. Eu creio que a verdadeira espiritualidade opta sempre por simplicidade, em vez de complexidade. Agora vamos ler esses belos versículos. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Versículo 25, 28. Este grupo de crentes chegou a uma absoluta unanimidade sobre o que o Espírito Santo exigiu. O princípio é o de que os assuntos que afetam a doutrina e a prática em relação a cada crente devem ser resolvidos por toda a congregação. Os apóstolos e anciãos fazem debates preliminarmente e chegam ao que eles consideram ser a mente do Senhor, mas deixam que isso seja confirmado por toda a congregação. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. 1 Coríntios 5, 1-5. Sem dúvida, Paulo antecipou a reunião de toda a congregação ao ser lida a sua carta. Seria feito um julgamento para que o homem fosse levado ao arrependimento e a sua alma fosse salva eternamente. Quão diferente seria a situação hoje se reuníssemos a igreja e lidássemos coletiva e diretamente com o pecado extremo, especialmente nas vidas dos líderes cristãos. Isso faz parte do estilo de vida da verdadeira igreja. 7. Resolver disputas entre crentes. Outra razão para a igreja se reunir foi apresentada pelo próprio Jesus. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Mateus 18, 15-17. Vemos de novo a necessidade de uma reunião coletiva, quando alguém recusa todos os passos para reconciliar uma contenda. Tal como discutimos antes, qualquer pessoa que recuse aceitar a decisão da igreja local em tais assuntos não deve ser mais tratada como um cristão. É a única maneira de tornar isto eficaz e ter toda a igreja em acordo. Por isso, todos eles precisam de se reunir e chegar a um tipo de acordo retratado nos seguintes versículos. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Versículo 18, 20. Repare que passamos do ligar e desligar para concordar em reunir-se em nome de Jesus. É isso que acontece quando a igreja se reúne em unidade. Temos o poder de ligar e desligar, ou proibir e permitir, porque estamos em acordo ou harmonia, assim que nos reunimos no nome do Senhor Jesus. A nossa unidade reforça a disciplina. Não há rebelde ou rebelião que possa resistir contra a igreja unida. Vamos resumir as 8 razões para as reuniões coletivas. 1. Edificar-nos uns aos outros através dos dons e ministérios. 2. Comer a ceia do Senhor em conjunto. 3. Ser edificados pela visita dos ministérios móveis. 4. Ouvir os relatórios dos ministros móveis ao regressarem à igreja local que os enviou. 5.
Ouvir e ler as cartas dos ministros móveis. 6. Resolver assuntos de doutrina e prática que afetam todos os crentes. 7. Manter a disciplina e os padrões apropriados de comportamento entre crentes. 8. Resolver discussões entre crentes. Agora, onde é que se faziam essas reuniões? A Bíblia é deliciosamente silenciosa acerca disto. Sabemos por Atos 2, 4, 6 e 5, 42 que os crentes se reuniam no templo. Em Atos 19, 9, Paulo pregou durante 1 ano e meio numa escola de filósofos. Em Atos 28, os crentes reuniam-se numa sala superior. A razão por que a Bíblia não nos diz é porque isso não é importante. Qualquer lugar que reúna as condições é bom. O primeiro edifício construído, especificamente como uma igreja, foi construído em 222 d.C., quase 200 anos depois do dia de Pentecostes. Os judeus construíram sinagogas e os pagãos construíram templos. Mas os primeiros cristãos que vinham, quer de culturas judaicas, quer de culturas pagãs, não construíram. Isto fala da flexibilidade e mobilidade necessárias para uma verdadeira igreja do Novo Testamento. Nós não podemos estar presos, quer dentro das igrejas, quer por elas. O trabalho do Evangelho pode utilizar edifícios, mas este não pode ser contido por eles. A vida diária da igreja tem de transbordar, passar dos edifícios da igreja para dentro do mundo de todos os dias. O trabalho do Evangelho pode utilizar edifícios, mas este não pode ser contido por eles. 26. Venha o teu reino. Muitos cristãos estão preocupados com questões do fim dos tempos, tais como estas. O que acontecerá à igreja nos últimos dias? Que batalhas e confrontos estão para vir? Que papel irá desempenhar o Estado de Israel? Tentarei abordar essas questões nesta sessão final sobre o futuro da igreja. Primeiro, tenho que estabelecer o objetivo de Deus para a época presente. Encontraremos a resposta em 3 palavras de Mateus 6,10. Elas fazem parte do que nós chamamos a oração do Pai Nosso. A maioria de nós que crescemos numa cultura cristã já dissemos esta oração mais vezes do que nos possamos lembrar. Todavia, não nos apercebendo muitas vezes o que estamos a orar. Venha o teu reino. A oração continua. A tua vontade seja feita tanto na terra como no céu. Então, a oração está a dizer: venha o teu reino à terra. O último objetivo de Deus para a presente época é a chegada do seu reino à terra sob o seu rei escolhido, o Senhor Jesus Cristo. Eu creio que ele verdadeiramente terá um reino terreno e que governará como um rei. Acredito que esta é a única solução para os problemas do mundo. Muitas pessoas dizem que nós somos sonhadores, que estamos a falar sobre balelas. No entanto, depois de todos esses anos da história humana, penso que as pessoas que imaginam que o homem pode resolver os seus próprios problemas são os sonhadores. Nós estamos provavelmente mais longe de resolver os problemas do mundo neste momento do que alguma vez estivemos. Então, como é que alguém nos pode persuadir que isto vai mudar através dos esforços do homem? Existe apenas uma esperança: é a chegada do reino de Deus à terra. Cada cristão comprometido precisa de estar alinhado com essa esperança. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17. A vontade de Deus não vai mudar. Se tiver de existir alguma mudança, é nas nossas vontades. Se cada um de nós alinharmos as nossas vontades com a vontade de Deus, se fizermos do propósito de Deus o nosso propósito na vida, nós seremos imbatíveis e invencíveis, tal como a vontade de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O problema essencial para cada pessoa é este: estarás alinhado com a vontade de Deus? Será o propósito de Deus o teu propósito? Para muitas pessoas que frequentam a igreja nesta nação, isso não é assim. Elas estão envolvidas em toda espécie de atividades religiosas, mas perderam de vista o objetivo, o propósito final, que é o estabelecimento do reino de Deus na terra. Muitos membros da igreja estão envolvidos em atividades religiosas, mas perderam de vista o objetivo, que é o estabelecimento do reino de Deus na terra. Existe uma grande quantidade de passagens da Escritura que falam acerca deste reino, e eu quero apresentar 2 delas.
A primeira é de Daniel 2,44. Não podemos entrar no ambiente deste versículo, mas é a interpretação por Daniel da visão que o rei Nabucodonosor teve. O rei não conseguia lembrar-se da visão, muito menos entendê-la. Deus mostrou a Daniel o que era a visão sobrenaturalmente e deu-lhe a interpretação. Este versículo é verdadeiramente o clímax da interpretação. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Daniel 2,44. A uma determinada altura da história humana, e eu acredito que isto está muito próximo, Deus vai estabelecer um reino que permanecerá para sempre. Nunca passará o tempo e nunca será transmitido a outros. Destruirá inteiramente, totalmente, finalmente e completamente todos os reinos rivais. O Salmo 72 é o que é chamado Salmo Messiânico. Por outras palavras, o seu tema é o reino do Messias. Quero que repares em dois aspectos principais do reino messiânico nessa imagem profética. Primeiro que tudo, o requisito essencial para a paz é a justiça. Os políticos e outros líderes que falam sobre a paz, mas passam por cima da justiça, estão a enganar-se a eles próprios e aos outros. Nunca poderá haver verdadeira paz sem justiça. Segundo, o Salmo enfatiza algo que penso que muitos cristãos, sejam eles evangélicos ou do evangelho pleno, nunca apreciaram adequadamente: a preocupação intensa de Deus pelo pobre, pelo necessitado e pelo oprimido. Esta é uma imagem do reino e do rei. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e os teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Dominará de mar a mar e desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Sebá oferecerão dons. E todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão, porque ele livrará aos necessitados, quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecerá do pobre e do aflito e salvará a alma dos necessitados. Libertará sua alma do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. Salmo 72, 4, 8, 14. Salvo algumas exceções, a humanidade não se importa com os pobres. A maioria dos governos no mundo hoje não se importa com os pobres. Em Ezequiel 16, 49, Deus pinta um quadro dos pecados de Sodoma, e é impressionante como a homossexualidade nunca é mencionada. Os pecados de Sodoma eram soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. A homossexualidade surge a partir dessas condições, que é precisamente o que aconteceu nos Estados Unidos e outras nações do Ocidente. Mas repara que a principal condenação de Sodoma foi a de que eles não fortaleceram as mãos dos pobres e necessitados. No mundo de hoje, estão a acontecer basicamente duas coisas. Os ricos estão a ficar cada vez mais ricos e os pobres estão a ficar cada vez mais pobres. A maioria das negociações políticas que acontecem tem como objetivo proteger os ricos. Vou apontar mais outro fato sobre este reino, antes de nos focarmos em 3 propósitos primários de Deus, que precisam ser cumpridos antes da chegada do reino. No Salmo 92, o salmista lida com um assunto que é muito atual: o surgimento, o aumento do mal. Já tenho mais de 80 anos, mas nunca tinha visto a maldade exibir-se tão abertamente. Por que é que Deus permite isto? Estará Deus a importar-se? Isto é o que o salmista diz: quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal nada sabe, e o louco
não entende isto. Brotam os ímpios como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Salmo 92, 5, 7. Deus permite que a iniquidade floresça. Ele admite uma tremenda colheita de iniquidade. Isso está acontecendo no mundo hoje. Mas o seu propósito é destruir o mal. Fico impressionado como se fala tão pouco, a partir do púlpito, sobre o julgamento de Deus. Se nós nunca falarmos sobre o julgamento, privamos o Espírito Santo da oportunidade de convencer as pessoas. O julgamento é uma parte essencial da revelação do Evangelho. Jesus é o Salvador, mas ele é também o juiz. Em Apocalipse 1, 9 e 17, João encontrou Jesus como juiz. Agora, ele conheceu como Salvador. Ele descansou a sua cabeça no peito de Jesus na última ceia. Mas quando ele o encontrou como juiz, ele caiu a seus pés como alguém que estava morto. Penso que a igreja precisa de ter uma visão de Jesus como juiz. Vamos olhar agora para os 3 propósitos de Deus que precisam ser cumpridos antes da chegada do reino. O evangelho será pregado em toda a terra. Em Mateus 24, os seus discípulos colocaram esta questão a Jesus. Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Mateus 24, 3. Não o sinal ou os sinais, mas o sinal. Jesus deu uma resposta específica, mas antes de dá-la, ele deu um número de sinais, que eram indicações, mas não o sinal. Vamos ver alguns deles. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores, ou dores de parto. Mateus 24, 7 e 8. O estabelecimento do reino físico de Cristo na Terra, no fim dos tempos, não pode ser organizado, pode vir somente através de um nascimento. Isto é equivalente à experiência de cada pessoa que entra no reino de Deus. Ela tem que nascer de novo. Não existe outra maneira. O nascimento é precedido por dores de parto, e quanto mais intensas são as dores, mais iminente está o nascimento. Eu acredito que nós estamos num período de dores de parto do nascimento do reino físico de Cristo na Terra. Aqui estão as dores de parto que Jesus descreveu no versículo 7. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. A palavra nação em grego é etnos. Por isso Jesus estava a referir-se ao conflito étnico, tal como vimos depois do colapso da antiga União Soviética. Eu pessoalmente acredito que as dores de parto começaram com a Primeira Guerra Mundial. Deste ponto em diante, temos assistido a um conflito global de forma crescente, originado em ódio étnico. Este é, no fundo, um sinal do fim dos tempos. Agora, continuando em Mateus 24, notamos a palavra então, que ocorre múltiplas vezes. Isso indica que se desenvolverão uma série de situações, uma após outra, depois de Jesus ter indicado que esses eventos são o princípio das dores de parto. Ele disse: então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Mateus 24, 9. Tenho perguntado muitas vezes a grupos cristãos quem são estes vós. Essas palavras são dirigidas aos seguidores de Jesus. Por isso, vós somos nós. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Versículo 10. Muitos cristãos abandonarão a sua fé perante as perseguições e trairão os seus companheiros crentes para poderem escapar. Isso aconteceu na antiga União Soviética e tem estado a acontecer na China, provavelmente durante as últimas 2 gerações, mas isto irá generalizar-se muito mais, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 11. O maior perigo individual no tempo presente não é a perseguição, mas sim o engano. Jesus avisou-nos contra o engano mais do que qualquer outra coisa. Se a tua atitude for, eu não posso ser enganado, então és um candidato para o engano. Aprendi durante mais de 60 anos de experiência que apenas uma coisa nos pode manter fiéis. Não é a nossa inteligência, o nosso conhecimento da Escritura, os nossos dons de ministério ou a nossa categoria. É a misericórdia de Deus.
Paulo disse: dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. 1 Coríntios 7:25. Eu regularmente reconheço perante Deus: Deus, se eu tenho que permanecer fiel, será pela tua misericórdia e somente pela tua misericórdia. Não é pela minha inteligência, não é pelas línguas que conheço, não é pelas escrituras que cito, não é pela minha experiência passada no ministério, mas unicamente pela tua misericórdia. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus 24:12. A palavra grega para amor, aqui é a famosa palavra ágape, significa primeiramente o amor dos cristãos. Por que é que o amor de muitos cristãos se esfriará? Porque a iniquidade se multiplicará. Olhando para trás, para os últimos 20 ou 30 anos da história da América, teremos que dizer que a iniquidade é abundante. Abundou cada vez mais, até que de fato não existe realmente força que a possa conter. As pessoas culpam a polícia, mas a polícia apenas pode manter a lei e a ordem se a maioria dos cidadãos forem cumpridores da lei. Quando isso chega a um fim, não existe maneira de manter a lei, a não ser que estejamos na nossa guarda nessa atmosfera de iniquidade. O resultado será que o nosso amor se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 13. Na verdade, o grego é mais específico, diz: aquele que tiver perseverado até o fim será salvo. Tu és salvo agora, mas para permaneceres salvo, tens que perseverar até o fim. De outro modo, não serás salvo. Esse é um quadro bastante ameaçador, mas o versículo seguinte é surpreendente. É tão paradoxal. Esperarias que Jesus dissesse nessa situação: esconde-te, mantém-te fora de vista. Faz tudo o que puderes para te protegeres a ti próprio e a tua família. Não deis nas vistas, pode ser que consigas passar. Na verdade, ele disse exatamente o contrário. À luz dessa situação, aqui está o sinal. E este evangelho do reino será pregado ou proclamado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Versículo 14. O sinal conclusivo e final é a proclamação do evangelho do reino em todas as nações. A propósito, é o evangelho do reino. Acho que muitos pregadores pregam o amor de Jesus, mas nunca pregam o reino. Muitos pregam o amor de Jesus, mas esquecem-se de pregar o evangelho do reino dele. Ouvi um cristão da Romênia dizer: enquanto dizíamos às pessoas Jesus ama-vos, nós estamos todos bem. Quando dissemos Jesus é rei, elas puseram-nos na prisão. Essa não era uma mensagem popular. Os inimigos dos apóstolos em Corinto criticaram-nos e resumiram a mensagem dos apóstolos deste modo. Primeiro, eles disseram: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Atos 17:6. Diriam eles o mesmo acerca de ti e de mim? Teremos nós alvoroçado o mundo? Depois eles disseram: todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Versículo 7. É assim que os não crentes resumem a mensagem do evangelho que proclamamos hoje? Eu penso que não. Na maior parte das vezes, vamos com a abordagem de que Deus irá de encontro às tuas necessidades. É verdade que Deus proverá as tuas necessidades, mas o problema é que isso deixa as pessoas com a impressão de que Deus existe apenas para satisfazer as suas necessidades. Essa é a atitude da maioria dos cristãos americanos hoje. Deus é um bom Deus e Ele irá prover as minhas necessidades. A verdade da questão é esta: Deus não existe para ti, tu existes para Deus. A coisa mais importante é glorificar Deus, não ter as tuas necessidades satisfeitas. Tem que haver uma apresentação diferente do Evangelho. Novamente, o sinal é: e este Evangelho do reino será pregado ou proclamado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus 24:14. Essa é uma resposta específica para uma questão específica. O meu tema de estudo, antes de me tornar pregador, era lógica. Para mim, isto é simplesmente pura lógica. Este é o sinal. O Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunho
para todas as nações, e então virá o fim. Vamos voltar para uma imagem da colheita em Apocalipse. Esta é a revelação que João teve em relação ao resultado de 144 mil jovens judeus irem por todo o mundo com o Evangelho. Talvez queira ler a primeira parte de Apocalipse 7, para que possas ver o contexto disto. Mas este é o fruto. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Versículo 9 e 10. Repara que há pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Portanto, as pessoas de todas as línguas, culturas tribais e grupos étnicos têm que ser alcançadas com o Evangelho. Eu creio que Deus anseia ver a glória do seu Filho. Por fim, Jesus não terá morrido em vão. Haverá pelo menos um representante de cada grupo étnico perante o trono. No entanto, eles nunca ouvirão se ninguém lhes disser. De certo modo, a prioridade número 1 para a Igreja de Jesus Cristo é a proclamação do Evangelho do Reino em todo o mundo, a todas as nações. Terás que reconhecer isto, pois na maioria dos grupos religiosos desta nação, isto tem tido uma prioridade muito pequena. De fato, muitos cristãos nem sequer se percebem de que isto está na lista. Nós precisamos de um tremendo ajustamento. Nós precisamos do que se costuma chamar de um despertar. Não é para as pessoas que andam por aí na rua, não é para as pessoas de denominações tradicionais, mas para pessoas como tu e eu. A Bíblia diz que um filho que dorme na ceifa causa vergonha. Vê Provérbios 10:5. As nossas igrejas estão cheias de filhos que dormem na ceifa. Israel será restaurado. Outra coisa que tem que ser alcançada antes do reino poder chegar é a restauração de Israel. Não existe provavelmente maior fonte de confusão na igreja hoje do que o mal-entendido sobre a identidade de Israel, em que as pessoas começaram a aplicar o nome Israel à igreja. Existem mais de 70 lugares no Novo Testamento onde a palavra Israel é usada. Eu investiguei cada uma delas e cheguei à conclusão de que Israel nunca é usado como sinônimo de igreja. A verdade é muito simples. Israel é Israel e a igreja é a igreja. Deus tem um plano para cada um e tem o suficiente para dar a ambos. Ele não precisa roubar um para abençoar outro. Voltemos para Mateus 24 e indicar-te-ei uma mudança dramática de foco. É como se tivéssemos uma tela de vídeo que basicamente envolvesse todo mundo. Depois, inesperadamente, o foco muda para uma área muito pequena da superfície da terra, Jerusalém e a terra de Israel. Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, quem entenda, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Versículo 15 e 16. Tanto quanto sei, à luz da Escritura, existe apenas um lugar santo, e esse é a área do templo. Repara que não diz para fugir para o West Bank. Por isso, nosso foco mudou subitamente de todas as nações e de todo o mundo para a cidade de Jerusalém e para o povo judeu na terra. Isso corresponde a uma passagem em Romanos 11. Paulo escreveu isto para crentes de culturas pagãs. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Versículo 25 a 26. Poderá provar ser um desafio interessante, em alguma ocasião, encontrar no Novo Testamento todos os lugares onde Paulo disse que ele não queria que os crentes fossem ignorantes. Na maioria dos casos, os crentes são ignorantes precisamente sobre as coisas que Paulo disse
que eles não deviam ser ignorantes. Aqui em Romanos, nós vemos que, primeiro que tudo, a totalidade dos gentios tem que entrar. Um determinado número dos gentios escolhidos por Deus para a salvação tem que ser salvos. Então, todo Israel será salvo. Israel é a única nação da qual a Bíblia promete que uma nação inteira será salva. No entanto, tens que ter isto em mente. Também Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Romanos 9, 27. Não é o remanescente, mas o remanescente conhecido de antemão por Deus. Quando se diz que todo Israel será salvo, todo Israel será o remanescente. Será a nação inteira que sobrou. Israel tem que passar por muito antes que isso aconteça, o que a Escritura chama de tempo de angústia para Jacó. Jeremias 37. É muito importante para todos nós percebermos da posição especial que os judeus ocupam nos propósitos de Deus. Para muitos gentios, esse é um fato muito difícil de aceitar. A maior parte de nós, que não somos da cultura judaica, fomos criados em vários graus a desprezar o povo judeu, para fazermos comentários ordinários sobre eles e assim por diante, e até mesmo para os menosprezarmos. Eu não tenho raízes judaicas e nunca fui um antissemita, mas recordo-me que até mesmo na minha família, que era uma família britânica culta, quando eles falavam sobre os judeus, de algum modo havia um tom diferente de voz, uma atmosfera diferente. O antissemitismo é cultivado na maioria dos gentios. Paulo disse que é melhor termos cuidado. Ele disse que nós não somos as raízes, mas os ramos. Vê Romanos 11, 16, 24. Lembra-te de que os ramos não geram as raízes geram os ramos. A raiz é Israel. Tem que haver uma tremenda mudança no pensamento de multidões de cristãos a esse respeito, porque Deus vai julgar as nações com base na sua atitude para com os judeus. Muitos de vocês, ao lerem isto, poderão começar a sentir objeção contra essa ideia. Estava a falar com um jovem de cultura muçulmana que tinha nascido na Argélia e que se tinha tornado um crente em Jesus Cristo num encontro extraordinário. Ele começou a discutir com o Senhor sobre a posição dos judeus. O Senhor disse-lhe: "Não é contra os judeus que tu estás, é contra mim." E isso mudou toda a sua atitude. Os judeus não se escolheram a si próprios. Deus escolheu os judeus. Se isso tivesse sido deixado aos judeus, eles não se teriam escolhido a eles próprios. Não fazes uma ideia do quanto eles gostariam de se afastarem da responsabilidade de serem escolhidos. Um primeiro-ministro de Israel disse no seu primeiro dia no gabinete: "Nós somos uma nação como qualquer outra nação." Isso soa bem, mas simplesmente não é verdade. Eles não escolheram isso e nós não escolhemos isso. Deus escolheu. Se tiveres um problema com os judeus, o teu verdadeiro problema é com Deus. Eu acredito que Deus faz a escolha certa nas nossas vidas, na igreja e entre as nações. Se isso tivesse sido deixado a mim, eu não teria feito essa escolha, mas Deus não deixou isso para mim. De fato, há muitas coisas que Deus não deixou para mim. Por exemplo, fui casado 2 vezes e de cada vez Deus escolheu a minha esposa para mim. Ele fez escolhas maravilhosas e eu estou-lhe agradecido. Talvez possa ser mais inteligente do que eu, mas eu simplesmente não sou um juiz da natureza humana suficientemente bom para fazer a escolha certa. A escolha dos judeus é a escolha de Deus e Ele sabe o que faz. Pessoalmente, creio que Ele é a única pessoa que pode lidar com os judeus. Não estou a dizer isto para ser esperto. Eu estou simplesmente a dizer que eles não são um povo fácil de lidar. Com efeito, Deus diz: "Eu aceitei a responsabilidade e no final eu produzirei o que prometi." Jesus disse: "Mas a sabedoria é justificada por seus filhos." Mateus 11, 19. Por outras palavras, o que a sabedoria produz é a justificação para a escolha de sabedoria. Deus ainda não terminou. Não se julga o resultado até estar completo. Quero salientar algo que é extremamente importante para os Estados Unidos da América. Sou de cultura inglesa
e uma vez a Inglaterra teve um mandato para governar a terra chamada Palestina. Quando as Nações Unidas decidiram dar ao povo judeu uma faixa muito pequena de território, a reação oficial do governo inglês foi fazer tudo menos guerra aberta para se opor a isso. Não só apenas inglês, mas também servir no exército britânico e estava a viver na Palestina nessa altura. Quer dizer, estou a falar de algo que fui testemunha ocular. Existiam 40 milhões de árabes com exércitos modernos contra 600 mil judeus com muito poucas armas militares. E quem é que ganhou? A Inglaterra tinha um grande império, mas desde o dia em que se tornou contra os propósitos de Deus para Israel, o Império Britânico caiu e entrou em declínio. Mostraram exteriormente que estavam a favor dos judeus, mas não foi assim que eles atuaram. Francamente, o governo americano tem que ter cuidado para não seguir as pegadas da Inglaterra. Eles não se podem opor aos propósitos de Deus para Israel nos processos de paz. Assim, eles sabem como falar com os cristãos, sabem como usar a linguagem certa. É isso que os políticos fazem. Eles falam com todos os grupos de tal maneira para fazerem com que aquele grupo pense que eles estão a favor deles. Mas quando se chega aos fatos, isso pode ser diferente. Eu creio que não há político que marque uma posição contra Israel, que possa em última análise prosperar. E não há nação que tome uma posição contra Israel que possa prosperar. O Senhor diz: porquanto, eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, esse é o tempo do reajuntamento do povo judeu, no qual nós estamos agora a viver. Congregarei todas as nações. Goim significa nações gentias em hebraico. E as farei descer ao vale de Josafá. Jeová julga, quer dizer, Josafá quer dizer Jeová julga. E ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Joel 3, 1-2. Deus diz que vai julgar as nações com base na maneira como elas lidaram com os judeus. Quer goste disto ou não, é isto que vai acontecer. É no teu próprio interesse ter isso em conta. Deus vai julgar as nações com base na maneira como elas lidaram com o povo judeu. Eles não somente os dispersaram, mas dividiram a sua terra. Precisamos ter isso em mente. Acima de tudo, aquilo é terra de Deus, repartindo a minha terra. Vamos agora voltar à história atual do Estado de Israel. Tenho que dizer que a Inglaterra carrega com responsabilidade principal pela divisão da terra, porque em 1919 ou 1920, a Liga das Nações deu à Inglaterra um mandato para esse território com o acordo específico de que eles criassem uma pátria nacional para o povo judeu. Em 1922, o governo britânico, com uma simples assinatura, tomou 76% da área adjudicada e fez disso um Estado árabe, originalmente chamado Transjordânia, agora chamado Jordânia, no qual não é permitido a nenhum judeu viver. Isso significa que apenas restou 24%. Depois, as Nações Unidas ofereceram aos judeus cerca de 10% do restante 24%. Mas aqui Deus interveio. No presente, quem sabe? Uma coisa que poderei dizer é que, uma vez mais, Deus julgará todas as nações pelo modo como elas se tiverem relacionado com o povo judeu. Mateus 25, 31, 46 refere-se à vinda do rei e do reino. Precisamos entender que isso é uma referência direta a Joel 3, 1-2. É a mesma cena. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. O seu trono terreno, neste momento, ele está sentado no trono do seu Pai. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Mateus 25, 31-32. Então, todas as nações serão reunidas perante o Senhor Jesus Cristo quando ele vier como rei. E ele irá separá-las em dois grupos, as ovelhas para o lado direito e os cordeiros para o lado esquerdo. A base dessa divisão, se estudares cuidadosamente o capítulo, está em como elas trataram os irmãos de Jesus. Em verdade vos digo
que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25:40, versículo 45. Deus escolheu fazer a base do seu julgamento o modo como as nações se têm relacionado com os irmãos de Jesus. Os julgamentos serão terrivelmente severos. Em relação às ovelhas, diz-se: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 34. Esse é o reino terreno de Jesus. Aos bodes, ele diz: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Versículo 41. No contexto político, o propósito supremo de Deus no presente é o reajuntamento do povo judeu na sua própria terra, preliminar à sua restauração para ele mesmo. Penso que poucos de nós conseguem ter em conta a imensidade do milagre que, apesar do povo judeu ter sido disperso durante 19 séculos por mais de 100 nações, sobre todas as pressões para desistirem da sua identidade, eles permaneceram um povo separado e distinto. Nos últimos 90 anos, eles têm sido reunidos de mais de 100 nações diferentes. Não sei se podes entender que milagre é este. É uma das maiores demonstrações do controle de Deus sobre os assuntos humanos, que já alguma vez teve lugar na história deste planeta. A minha esposa Lídia era dinamarquesa. Ela costumava dizer que se tivéssemos que pegar os dinamarqueses e separá-los entre todas as nações, e depois de 200 anos voltar, não encontraríamos um dinamarquês em lado nenhum. Eles ter-se-iam integrados todos. Os judeus estiveram dispersos durante cerca de 2000 anos, e alguns deles mais tempo do que isso. Os judeus de hoje hoje o Iêmen. Foram dispersos durante 2500 anos, como também alguns dos judeus de hoje, de onde é o Iraque. Mas eles mantiveram-se um povo separado e invencível, e foram depois trazidos de volta para a terra de Israel. Em minha opinião, isso foi um milagre tão grande como o êxodo do Egito. Num período de 2 anos, 4.000 judeus russos regressaram a Israel. A população judaica, nessa altura, era cerca de 4 milhões. Por isso, 10% da população de Israel eram novos imigrantes, sem recursos, sem finanças e muitas vezes em lastimável estado de saúde, que precisavam ser integrados. Isto seria como se os Estados Unidos tivessem que integrar 27 milhões de novos imigrantes em 2 anos, e os Estados Unidos têm de longe maiores recursos do que Israel. O governo americano nunca consideraria a hipótese de tal coisa, e, no entanto, isso aconteceu em Israel. Por que isso aconteceu? Porque Deus planejou que a restauração de Israel acontecesse antes do seu reino chegar. A noiva se tornará perfeita. Outro acontecimento que terá lugar é a preparação da Igreja de Jesus Cristo para se tornar a noiva de Cristo. Esses acontecimentos não estão necessariamente por ordem cronológica, mas pela ordem em que eles aparecem na Escritura, e penso que há alguma lógica para esta ordem. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Apocalipse 19, 6, 8. Vimos no princípio deste livro, na imagem da noiva em Efésios, que quando chegar o tempo das bodas do casamento, a noiva não se estará a preparar, ela já estará preparada. Por outras palavras, agora é o tempo da nossa preparação. Quando chegar o evento, será demasiado tarde para começar a preparar-se. Num conjunto de circunstâncias bastante invulgar, eu tornei-me pai responsável por 11 meninas, as quais estão agora todas casadas. Eu sei que elas estavam agitadas sobre os seus casamentos. A maioria das mulheres está. Elas demoram muito tempo para se preparar, consideram o estilo de vestido que irão usar, planejam a cerimônia, escolhem as damas de honra e têm um ensaio.
Essas coisas são familiares a toda a gente. Isso é apenas um pequeno vislumbre do que significa para a noiva de Cristo se preparar. Se não te preparares, eu não vejo como é que poderás estar pronto. Se nem sequer estiveres alertado de que tens que te preparar, qual a possibilidade de o estares preparado? Para a maioria das mulheres, o seu dia de casamento é o dia mais importante das suas vidas. É assim que será para a igreja, e isso exige muita preparação. A sua esposa está preparada. Não é estar a preparar-se, ou está a fazer preparação frenética, de último minuto, mas está preparada. Quais são os requisitos para a noiva se preparar? Quero oferecer 3. Podes recordar alguns desses pontos do capítulo 8. Eles são de uma importância vital. 1. Lealdade total a Jesus. Isso não é meramente uma relação doutrinal ou intelectual, mas uma relação de coração que dá a Jesus o primeiro lugar e não partilhará isso com mais ninguém. O marido e a esposa podem amar-se um ao outro e terem um casamento maravilhoso, mas eles têm que estar absolutamente esclarecidos que Jesus tem o primeiro lugar. Nunca pode deixar que a relação de esposa tome precedente sobre a tua relação com Jesus. Nunca. Quando Jesus está no seu lugar de direito, as outras coisas vão encaixar-se, e isso conduz a um bom casamento. Ao escrever para a igreja de Corinto, Paulo disse: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. 2 Coríntios 11:2. Lembra-te de que na cultura bíblica, os esponsais cerimônia das escrituras, ou convenções antinupciais, eram parecidos com o que se chama hoje em dia o noivado, mas era totalmente vinculativo, tão vinculativo como o casamento. Não era qualquer coisa que se pudesse quebrar, mas também não era a consumação do casamento. Paulo falou de uma virgem pura. A primeira carta de Coríntios 6 revela a cultura de algumas das pessoas que pertenciam à igreja em Corinto. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Versículo 9 e 11. Precisamos ter esses versículos em mente. Pode chamar fornicadores sexo pré-nupcial, se quiseres, mas se o praticares, não poderás entrar no reino de Deus. Isso exclui-te a menos que te arrependas e mudes o teu estilo de vida. Mas considera que mesmo com os antecedentes de alguns dos coríntios, Paulo disse: porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. 2 Coríntios 11:2. Mas que testemunho ao poder do sangue de Jesus. Através da sua fé em Jesus e do poder do seu sangue, Paulo podia referir-se a eles como uma virgem pura perante Cristo. Por isso, ele estava preocupado em que nós permanecêssemos fiéis ao nosso compromisso com o noivo até a cerimônia do casamento. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade ou sinceridade que há em Cristo. Versículo 3. O perigo com que nos deparamos entre o tempo dos esponsais e a celebração das bodas do casamento é que as nossas mentes podem ser apartadas da simplicidade e sinceridade que há em Jesus Cristo. Temos que ter cuidado em não perder a simplicidade e sinceridade do nosso primeiro amor para Cristo e a fé nele. Devo dizer que vejo isto acontecer a multidões de crentes. Um dos fatores é o que eles chamam de ensino da nova era, que infiltrou uma grande parte da igreja e corrompeu as nossas mentes da pureza que é em Cristo Jesus. Outro fator é ter uma grande quantidade de teologia. Pessoalmente, não sou, na verdade, a favor da assim chamada teologia. Muitas pessoas vão para escolas teológicas como crentes e saem como não crentes. Eu acredito no estudo sistemático da Bíblia,
Mas quando as pessoas ficam muito preocupadas com a compreensão e o sucesso intelectual, normalmente perdem a sua fé. Quando uma igreja se começa a preocupar muito com o sucesso educacional, este normalmente torna-se espiritualmente corrupto. Harvard e Yale são dois exemplos vivos disto, porque começaram como universidades cristãs. E existem centenas mais onde aconteceu a mesma coisa. Por isso, nós somos alertados para mantermos a simplicidade, sinceridade e pureza da nossa fé em Cristo. O Senhor falou com a minha esposa Ruth e comigo uma vez e disse: vocês perderam a simplicidade da vossa primeira fé. Quero que vocês regressem. Quando és salvo, há pouco tempo, acreditas que Deus responderá a todas as orações. Não é verdade? Oras por coisas ridículas, simples, e elas acontecem. Depois, torna-te tão sofisticado que começas a raciocinar. Bem, sim, mas perdeste a simplicidade e a pureza da tua primeira fé. Paulo estava a dizer: estou preocupado contigo, porque só se permaneceres do modo como começaste, tu estarás preparado para seres a esposa de Cristo. Ruth e eu usávamos este versículo como uma das nossas proclamações. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6:11. É assim que tens que ser para poderes fazer parte da esposa de Cristo. Em Apocalipse 17 e outros lugares, a Bíblia fala muito franca e abertamente sobre uma igreja chamada de meretriz ou de prostituta. Qual é a diferença entre a noiva e a meretriz? Lembra-te de que existe apenas uma diferença. A noiva tem mantido o seu compromisso com Jesus e a meretriz desviou-se dele. Eu diria que existe uma igreja meretriz no mundo hoje e que está a crescer. Uma igreja daqueles que abandonaram o seu primeiro compromisso com Jesus e se envolveram em toda espécie de coisas que são antibíblicas. 2. Um desejo ardente de coração. A segunda exigência da noiva é um desejo ardente de coração pela chegada do noivo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Hebreus 9:28. A quem é que o noivo aparecerá? Aqueles que ansiosamente esperam por ele. Aqueles que andam na ponta dos pés em expectativa. Ele não aparecerá mais ninguém para a salvação, exceto a sua igreja. O meu grande amigo Jim Croft costumava dizer: quando Jesus regressar, não será suficiente dizer: é um prazer ter-te de volta. Ele esperará muito mais do que isso. Então, deixa-me perguntar-te: terás tu um desejo ardente? Anseias verdadeiramente pelo regresso do noivo? Estarás tu esperando ansiosamente? Não somente esperando, mas esperando ansiosamente? 3. Roupas apropriadas. Atos de justiça. A terceira condição, como nós vimos anteriormente, é ter a roupa apropriada. Todos nós sabemos que para a noiva o seu vestuário é uma das características mais importantes. Há muitos anos atrás, um casal de uma proveniência totalmente não religiosa foi salvo. Nessa altura, costumavam trazer pessoas para a nossa piscina para serem batizadas. A esposa apareceu num biquíni feito de malha para o seu batismo. Algumas pessoas podiam ter ficado chocadas, mas eu pensei, que maravilhoso ter alguém que não sabe que não se deve fazer coisas religiosas desse modo. Então, providenciamos-lhe um vestuário alternativo. Mas o que nós temos que nos aperceber em termos da nossa relação com Cristo é que precisaremos usar mais do que um biquíni para casar com o noivo. Por outras palavras, para o nosso vestuário nupcial, temos que ter um registro de atos de justiça. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos.
Apocalipse 19, 7 a 8. São as coisas que fizeste para o Senhor que se tornarão o teu vestuário. Agora sejam honestos. Alguns de vocês, nesse momento, têm apenas uma pequena quantidade de material. Vocês precisam mudar. Nas mensagens de Jesus às 7 igrejas, em Apocalipse 2, 3, há uma coisa que ele disse a todas as igrejas: eu conheço as vossas obras. Ele não disse, conheço a vossa declaração doutrinal, ou conheço a posição das vossas confissões religiosas, ou conheço os vossos antecedentes teológicos. Ele disse, eu sei o que vocês andam a fazer, e é isso que vai fornecer o vosso traje de casamento. Não vai ser a doutrina, mas sim as coisas que vocês fizeram para ele. Nem sempre é fácil servir ao Senhor. Por vezes, as pressões são grandes, mas a próxima vez que estiveres realmente e honestamente servindo o Senhor e sentires todas essas pressões virem contra ti, e eu quero que saibas que elas vêm contra mim, como vêm contra qualquer um, tenha apenas em mente que tudo isto faz parte do fornecimento do teu traje de casamento. Assim, sentir-te-ás diferente acerca disso. Vamos então resumir os 3 propósitos mais importantes de Deus que têm que ser cumpridos antes do fim dos tempos e da chegada do reino. Primeiro, o evangelho tem que ser proclamado a todas as nações. Eu creio que isso é responsabilidade de toda a igreja. Não há nenhum cristão isento nesta área. Não é o trabalho de alguns poucos profissionais ou missionários. Existem muitas responsabilidades diferentes na tarefa global e cada cristão comprometido tem a sua parte. Segundo, Israel tem que ser restaurado, primeiro para a terra e segundo para Deus. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Ezequiel 36, 28. Tenha em mente que o propósito da restauração do povo judeu para a sua terra é de restaurá-los para o seu Deus. Tudo o resto, as negociações políticas e militares, intercâmbios, é apenas parte do processo. Existe uma razão pela qual Israel deve ser reunido. Deus vai lidar com eles não meramente como pessoas, mas também como uma nação, porque ele fez uma aliança com eles como nação. Portanto, em ordem a lidar com eles como nação, ele tem que os reunir num lugar. O único lugar será o lugar que ele lhes deu originalmente para viverem. Terceiro, como acabamos de ver, a noiva tem que estar preparada para o seu noivo. Convido-te a ponderar quanto é que estás realmente ligado com os propósitos de Deus. A próxima vez que orares, venha o teu reino, tenha em mente que isso é um compromisso para estar alinhado com tudo o que está envolvido na chegada do reino. Orar, venha o teu reino, implica um compromisso para estar alinhado com tudo o que está envolvido na chegada do reino. 27. Uma igreja gloriosa. A Escritura diz que a igreja para a qual Jesus virá será uma igreja gloriosa. Todavia, muitas pessoas associadas com a igreja de hoje não têm ideia do que isso significa. A palavra grega para glória é doxo, da qual deriva a palavra doxologia, significando aquilo que atribui a glória a Deus. Eu cheguei ao Novo Testamento grego pela via do grego clássico e fui estudante e professor da filosofia de Platão. Um dos conceitos básicos da filosofia de Platão é resumido nessa palavra, doxo. Nos escritos de Platão, doxo significa aquilo que parece ser, aquilo que aparece ou opinião. Essa definição é muito diferente do modo que a palavra é usada na Escritura. Enquanto estava a estudar filosofia, decidi que iria ler o Evangelho de João em grego. O que realmente me confundiu foi o uso de doxo em João. Pensei para comigo próprio, como é que isso podia ser assim? Que enquanto Platão usava a palavra para significar aquilo que parece ser, aquilo que aparece, enquanto que João usava isso para a glória. Alguns anos mais tarde, quando maravilhosamente nasci de novo, eu entendi rapidamente o uso da palavra doxo do Novo Testamento. A razão para a diferença na tradução é que a glória de Deus é a sua presença manifestada aos sentidos humanos. É a presença visível e tangível de Deus. É aquilo que aparece ou aquilo que é visto. Quando eu vi isto, apercebi-me de como é que a palavra passou do significado de aquilo que aparece para a glória. A glória de Deus é o que aparece ou é manifestado aos sentidos do homem. Falando à Assembleia dos Judeus, em Atos 7:2, Estevão disse: o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia.
Abraão conhecia Deus pela sua glória visível. Este encontro mudou a vida, as motivações e ambições de Abraão, de tal maneira que ele abandonou tudo para ir para a terra que Deus lhe tinha prometido. Quando a Escritura fala de uma igreja gloriosa, isso significa uma igreja que está cheia com a glória de Deus. É uma igreja que tem dentro dela a presença manifesta, visível, tangível e pessoal de Deus Todo-Poderoso. Não se refere a uma igreja que está a viver uma fé despida, sem nenhuma manifestação, mas uma igreja que entrou numa relação com Deus, onde a sua presença visível, pessoal e tangível está com seu povo. Uma igreja que está impregnada com a presença de Deus atrai pessoas. Quando as pessoas sentirem isso, dirão: o que é aqui? Eu nunca senti nada assim, é diferente. O que é que essas pessoas têm que eu não tenho? Isso é a glória de Deus. E é impressionante. Quando a glória de Deus foi revelada a Israel, as pessoas inclinaram as suas faces até o chão. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. 2 Crônicas 7, 1-3. A presença de Deus era tão poderosa que ninguém podia permanecer de pé. É esse o tipo de igreja para a qual Jesus vem. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Efésios 5, 25, 26. Jesus redimiu a igreja pelo seu sangue, para que ele possa santificá-la pela água pura da sua palavra. O sangue e a água da palavra são ambos necessários para preparar a igreja para a vinda do Senhor. Eu honro sempre o sangue de Jesus. O seu sangue pagou o preço redentor pelo qual nós fomos comprados de volta da mão do demônio. Então, depois de termos sido redimidos pelo sangue, é o propósito de Deus que nós sejamos santificados e purificados pela lavagem da água pela palavra. O seu propósito é claro, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Versículo 27. Portanto, existem 3 sinais que identificam a igreja para a qual Jesus virá. 1. Ela deve ser gloriosa. 2. Ela deve ser marcada pela presença manifesta de Deus no seu meio. 3. Ela tem que ser sem mancha, santa e irrepreensível. Eu estou profundamente preocupado acerca do estado atual do assim chamado movimento carismático, apesar de pensar que, de certo modo, está num impasse carismático. Se estiver em movimento, não estou certo para que lado vai. Tenho observado que muitos carismáticos prestam muito pouca atenção à Escritura. A maioria deles não leu a Bíblia completa do princípio ao fim. Existem verdades na Bíblia que eles não sabem que estão lá. Enquanto que é excitante ter os dons do Espírito Santo e experimentar as manifestações, não existe substituto para o conhecimento da palavra de Deus e para aprender as promessas de Deus. As promessas são de cortar a respiração, tal como esta, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo. 2 Pedro 1,4. Deixe-me perguntar-te isto: quão avançado estás em seres um participante da natureza divina? Quanto é que realmente escapaste da corrupção que existe no mundo pela concupiscência? Jesus vai elaborar estas coisas na sua igreja, a sua noiva. Nós somente podemos ficar santificados através da lavagem da água pela palavra. Eu recomendaria a vocês, que são líderes, que façam alguma coisa sobre isto. Consigo recordar-me quando no movimento pentecostal neste país, se houvesse 50 pessoas reunidas para um estudo da Bíblia. Era um grande número de pessoas, mas nós tirávamos tempo para a palavra. Na maioria das congregações pentecostais, em cada quarta-feira à noite, era a noite do estudo da palavra. O que é que aconteceu ao estudo da Bíblia? Na maior parte dos lugares onde vou agora, não é dado tempo nenhum ao estudo da Bíblia.
Os líderes são responsáveis por ambos, ensinar a Bíblia e, ainda mais importante, ensinar as pessoas como estudar a Bíblia por elas próprias e por lhes transmitir um amor pela Bíblia. Sinto muita pena pelos cristãos que vivem no espiritual, o equivalente ao tipo de alimentação que é popular hoje, comida rápida e batata frita. Não existe comida rápida no reino de Deus. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. 1 João 5,6. O sangue é o sacrifício redentor de Jesus, mas a água é a lavagem regular e santificadora da palavra de Deus. Os dois têm que andar juntos. Sem o sangue, nós não temos acesso, não temos a vida, mas sem a palavra, nós não estamos limpos, não somos santificados. As nossas impurezas não são lavadas. Além de receber a vida e a purificação através do sangue e da água, a igreja precisa ser construída. Em Efésios 4,11, vimos os meios pelos quais a igreja será preparada para a vinda do Senhor, pelos 5 principais ministérios da construção do corpo, a que nos referimos em capítulos anteriores: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Nos próximos 2 versículos, vemos o propósito para os quais estes ministérios foram dados, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4,13. Esses ministérios de construção são dados até que todos nós cheguemos à unidade da fé através do conhecimento de Jesus Cristo. A unidade não vem através de sentar-se e discutir doutrina. Se existe uma coisa como certa, que a discussão de doutrina não une os cristãos. O único modo no qual estaremos unidos é reunindo-nos à volta da chefia do Senhor Jesus, na sua autoridade suprema sobre cada aspecto da igreja. Como vês, a doutrina da salvação não tem significado sem a pessoa do Salvador. A doutrina da cura não tem sentido sem aquele que cura. A doutrina da libertação não tem sentido sem aquele que liberta. O batismo no Espírito Santo não tem sentido sem aquele que batiza. Quando reconhecemos o Salvador, acreditamos na salvação. Quando reconhecemos aquele que cura, acreditamos na cura. Quando reconhecemos aquele que batiza, acreditamos no batismo no Espírito Santo. Quando reconhecemos o libertador, acreditamos na libertação dos espíritos maus. Em cada caso, a estrada para a unidade não é a estrada da disputa doutrinal e discussão, mas o reconhecimento do Senhor Jesus Cristo na sua glória. Ao reconhecermos Cristo em tudo o que Ele é para a igreja, nós seremos conduzidos para a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4,13. A palavra-chave aqui é plenitude. Até que a igreja demonstre Cristo em toda a sua plenitude, em cada aspecto, cada graça, cada dom, cada ministério, a igreja não estará a cumprir a sua chamada. No tempo presente, nós estamos a manifestar ao mundo uma parte pateticamente pequena da totalidade de Jesus Cristo. Existe muito de Jesus que a igreja é incapaz de demonstrar ao mundo, mas Deus vai nos levar para esse lugar onde o corpo coletivo de Cristo revelará plenamente a totalidade de Jesus. Por essa razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. O Espírito é aquele que ministra a glória e a torna disponível. Que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de que, estando arregados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade. Efésios 3, 14 e 18. Nenhum de nós pode compreender isto individualmente. É somente quando nos reunimos
com os nossos companheiros crentes, que somos capazes de compreender a totalidade de Jesus, a largura, o comprimento, a profundidade e a altura. Paulo continua dizendo: e conheceu o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Versículo 19. Isto é uma afirmação tremenda. A Igreja de Jesus vai ser o lugar de habitação de toda a plenitude de Deus. A Igreja de Jesus vai ser o lugar de habitação de toda a plenitude de Deus. A totalidade de Deus, em toda a sua natureza, em todo o seu poder, em todos os seus aspectos, será manifestada na Igreja. Existe apenas um lugar na Escritura que eu conheço onde a expressão a plenitude de Deus é usada. Isso está em Colossenses 2, onde se diz de Jesus: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Versículo 9. Em Cristo, Deus foi totalmente manifestado, não parcialmente. Quando o Espírito Santo tiver completado o trabalho da formação do corpo de Cristo, a plenitude de Deus também será manifestada na Igreja. Nunca imagines que isso pode acontecer apenas a ti. Tu és uma pequena unidade, sozinho. É somente quando te reúnes na unidade da fé e no conhecimento de Cristo que serás capaz de compreender com todos os crentes a largura, o comprimento, a profundidade e a altura, e dessa maneira ficares cheio com toda a plenitude de Deus. Este é o propósito de Deus para a Igreja. Deus vai manifestar-se a si próprio de uma tal maneira que toda a terra irá temer perante ele e verá a sua glória. Então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol, vindo o inimigo como uma corrente de águas. O Espírito do Senhor arvorará contra ele e a sua bandeira. Isaías 59, 19. A segunda metade deste versículo refere-se à nossa situação. A verdade é o nosso inimigo, o demônio, vem como uma torrente. Ele filtrou cada área da nossa vida nacional, politicamente, socialmente e educacionalmente, incluindo as escolas, os colégios, as universidades e os seminários. Cada aspecto da vida nacional neste país tem sido sistematicamente infiltrado pelas forças inimigas do diabo nas últimas décadas. Ele não veio apenas como uma torrente ao mundo, mas também veio para dentro da Igreja. Isso é o cumprimento da profecia de Joel, na qual o povo de Deus e a sua herança são devastados, tal como um exército invasor de insetos devastando a terra. Ver Joel 1:4. A Igreja tem sido invadida através dos séculos pelos grandes exércitos do julgamento de Deus, o gafanhoto cortador, o voador, o devorador, o destruidor. Mas Deus diz que nesta altura o seu Espírito se moverá entre nós, vindo o inimigo como uma corrente de águas. O Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. A bandeira que o Espírito do Senhor levantará é somente uma pessoa, e essa é Jesus Cristo. O Espírito Santo não levanta uma personalidade humana. Ele não exalta uma doutrina ou instituição. Ele vem à igreja para fazer uma coisa primordial: levantar Jesus. Em João 16, 13 e 14, Jesus disse: quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. O ministério do Espírito Santo dentro da igreja é revelar, elevar, louvar e glorificar Jesus Cristo. A igreja tem que reconhecer e adorar o Senhor Jesus Cristo. A Escritura diz que pela fé em Jesus Cristo nós somos filhos de Abraão. Vê Gálatas 3:7. Deus disse a Abraão que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Gênesis 22:17. Normalmente falando, quando o sol está a brilhar, ou mesmo à noite, quando a lua está a brilhar, nós não prestamos muita atenção às estrelas. Mas quando o sol se puser e a lua não estiver a cintilar brilhantemente, e quando todas as fontes naturais de luz se extinguirem, as estrelas cintilam com mais brilho na intensidade da escuridão.
É precisamente isso que vai acontecer no fim dos tempos. Assim que as trevas cobrirem a terra e as trevas profundas o povo, vê Isaías 62, assim que a noite ficar cada vez mais escura, os filhos de Abraão, pela fé em Jesus Cristo, irão brilhar como as estrelas na sua glória. Ver Filipenses 2, 14 e 16. Aqui está um vislumbre da noiva avançando na sua glória. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, imponente como um exército com bandeiras? Cântico 6:10. Quando a igreja manifestar a glória de Cristo, o mundo recuará de espanto. Ele nunca terá visto uma igreja assim. Quem é esta que aparece com a alva do dia? Depois de uma noite de trevas, a igreja será como o nascer do sol. A noiva de Cristo será tão bela como a lua. A responsabilidade da lua é refletir a luz do sol, e a lua aparece em fases. Quarto crescente, lua nova, quarto minguante, lua cheia. Ela cresce e diminui, tal como a igreja de Jesus Cristo tem crescido e diminuído. No entanto, quando a igreja regressar finalmente à lua cheia, ela refletirá plenamente a glória do sol. É isso que o mundo vai ver, uma igreja completamente radiante, refletindo toda a glória e a claridade do sol. E a igreja será tão clara como o sol, mesmo que seja como a lua. Terá a justiça e a autoridade do Filho da Justiça, Jesus Cristo, aplicada a ela, e será tão imponente como um exército com bandeiras. Quem é que já viu uma igreja que é imponente para com as forças do mal e das trevas, do pecado e de Satanás? Vai aparecer uma igreja que vai fazer com que as forças de Satanás tremam e fujam. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Deus tem me mostrado, através da experiência, que existe uma mensagem que o demônio teme mais do que qualquer outra. É a mensagem do que a igreja vai ser e do que ela lhe vai fazer. O demônio luta contra essa verdade mais do que qualquer outra. Essa é a imagem da igreja, tal como Deus tenciona que ela seja. Tira tempo para deixares que Deus te desafie com o seu plano para a igreja e o seu plano para a tua vida individual. Ele regressará para uma igreja gloriosa, e uma igreja gloriosa ele terá. Glórias a Deus. Tira tempo para deixares que Deus te desafie com o seu plano para a igreja e o seu plano para a tua vida individual. E poderoso Deus, majestoso Deus, Deus da glória, o guarda de Israel. Obrigada, Senhor Deus, por esse ensino. Obrigada, Senhor Jesus, por ser meu Salvador, meu Redentor, por ser o meu Rei, por reinar e por estar voltando. Querido irmão, eu chamo você para fazer parte do exército do Senhor, porque o nosso general é Jesus Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Irmão, não perde mais tempo no mundo. Vem fazer parte do exército do Senhor, porque Ele está voltando, irmão. Vem para Jesus você também. Vem! Querido irmão, vou deixar aqui os versículos bíblicos citados pelo autor para que você possa meditar na palavra. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. São as profecias de Isaías sobre a igreja do Senhor. Isso que o irmão falou aqui. Que depois de uma noite de trevas, a igreja será como o nascer do sol. A noiva de Cristo será tão bela como a lua. Glórias a Deus. Filipenses 2, 14 e 16. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Vou deixar uma outra escritura aqui, muito poderosa. Disse-lhes ele,
E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16-18. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha os meus rins e o meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho odiado a congregação de malfeitores, nem me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não apanhes a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício, e cuja mão direita está cheia de subornos. Mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me, tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano, nas congregações louvarei ao Senhor.